primeiro vídeo aqui da série de vídeos sobre o livro Manual do Passista de Jacob Mello. São alguns vídeos voltados a um resumo do estudo do livro, ok? Não vai suprir a questão da leitura do livro, como eu já falei em outro vídeo, que esses vídeos irão auxiliar, ajudar na interpretação de alguns textos e na compreensão do que o autor quer nos trazer. O Manual do Passista, que serve para todo aquele que se diz passista ou para todo aquele que venha querer ser magnetizador, como sempre existiu na época de Kardec. Sempre existiu magnetizador. Mas vamos lá. O livro é este aqui, é um livro muito bom. Foi o primeiro livro que eu li sobre passes, que veio me ajudando muito e me ajuda até hoje. Este aqui, da editora Vida e Saber, Jacob Mello. É um livro muito rico, muito bom. Não é um livro grosso, porque algumas pessoas não gostam de ler um livro de uma boa espessura, acabam desistindo da leitura, não se interessam, e vai pegando gosto pela leitura através desse livro. Vai compreendendo sobre o magnetismo, sobre alguns procedimentos. Logo aqui no índice, ele traz sobre quem pode aplicar, sobre o passista espiritual, magnético ou misto, que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Por onde começar, como começar, locais e condições, o mundo dos fluidos, raciocinando sobre o perispírito, abordagens muito boas, analisando o campo vital, revendo os centros vitais, outros detalhes dos centros vitais, aplicando o passe espiritual. Aí ele vem trazer quem é o passista espiritual, ou seja, o magnetizador, ou seja, aí talvez um grau da mediunidade curadora. A cola psíquica, o que seria? Então ele vem explicar o sentido da aplicação, a velocidade da aplicação, o porquê da velocidade, qual a finalidade, a distância da aplicação, se perto ou longe do corpo do paciente, mais afastado, entrando em relação fluídica, isso aqui é muito importante, que é estabelecer relação magnética. Ele vem explicar passo a passo, se você se deparar com o paciente assim, sente isso, age assim, o porquê disso, o porquê daquilo, o tato magnético, a psicosensibilidade do paciente, as técnicas mais comuns, as funções dos dispersivos, é muito rico. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isto. Mas vale a pena ir buscar na íntegra, que vocês vão encontrar muito mais do que eu falo no vídeo. Os cuidados com a fadiga fluídica é outro tema aqui, sem comparação. Os passistas e as dores do paciente e a água fluidificada, que no caso é a água magnetizada. E tem muito mais nesse livro, muito rico, muito bom, que vale a pena. Hoje vamos iniciar pela introdução. Introdução do Manual do Passista. Então, vamos refletir aqui em alguns pontos. Inicia-se com um texto de Allan Kardec, da Gênese capítulo 14, item 20. Tem algumas pessoas que já estão, acho que finalizando esse livro, alguns amigos aí que estão ingressando no magnetismo. É uma pena eu não ter começado com esses vídeos antes. Peço perdão, até porque isso já é uma promessa de algum tempo, mas dá tempo ainda. Então, o texto de Allan Kardec no início é o seguinte: o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 20. Quem quiser conferir o texto na íntegra e entender melhor. Muitas pessoas ficam se perguntando, mas onde é que está falando de magnetismo, de passes, de magnetizador nas obras de Allan Kardec? Em todas as 23 obras. Desde o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra,
até mesmo a última Revista Espírita de 1869. Então, em todas as obras de Allan Kardec, fala de magnetismo, de magnetizador, da questão da teoria dos passes. E a gente percebe que Kardec não foi nenhum leigo em magnetismo. Fala em sonambulismo e por aí vai. Uma dúvida que quase todos fazemos quando entramos para as lidas espirituais é: será que posso aplicar passes? A gente vê aquelas pessoas aplicando passes na casa espírita e a gente fica, meu Deus, será que eu posso? Eu queria tanto ajudar alguém em casa, algum amigo. Como fazer? É preciso eu ser espírita? É preciso ser médium? Só aplica passes na casa espírita? Aplica também fora? Como é que faz isso? Em seguida vem outra que lhe é decorrente. Como fazer então para ser passista? Como fazer? Eu gostaria. Será que eu preciso aguardar que alguém faça um curso de passes? E se essa pessoa que está fazendo o curso me disser lá no curso que é preciso ser médium para ser passista? E se eu falar ainda que quero ser um magnetizador, como Allan Kardec propõe? É preciso fazer outro curso além daquele? Quais livros devo procurar, buscar? Este é um desses que a gente já está iniciando aqui. Então, depois desse livro de Jacó, ele recomenda, e acabo também recomendando, porque iniciei pelo Manual do Passista, depois fui para o Cure-se Cure pelos Passes, que é um livro que traz gravuras, traz as funções de cada técnica, como proceder. E Jacob aqui também orienta o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, como estudo para a prática do magnetismo. E a gente vai encontrar muito disto. O que fazer então? Basta apenas a boa vontade? Vamos refletir aqui na introdução. Lembremos que vontade Kardec sempre fala. Então vamos refletir agora sobre a boa vontade. O que seria? Lembremos que vontade é ação, não é o desejo. Às vezes a gente confunde o desejo com a vontade. Por exemplo, a gente viu uma fruta e olha para aquela fruta, tem vontade de pegá-la e não pega. E diz, eu tive vontade de pegar aquela fruta e comer. Mas não pegou e não comeu. Ficou apenas no desejo sem saber. Ou seja, a gente confunde muito isso. Eu tive vontade e não fez. É apenas desejo. Quando a gente apenas admira, pensa em adquirir, em pegar, em comer, em comprar, em fazer e não faz, ali é apenas desejo. Mas quando a gente coloca em prática, que a gente pega, aquilo é ação, é vontade. Então, a boa vontade seria uma ação benéfica, prática. Porque existe a má vontade também. É uma ação que a pessoa não tem vontade, é uma ação que não há bondade. Má vontade e boa vontade. Mas onde é que fica a boa vontade sem ação? Basta apenas a boa vontade. Então inicia com algo bom. Quer fazer bem a alguém, quer ajudar alguém que é hipertenso, que é diabético, uma pessoa que está com problema de circulação, onde os membros inferiores estão inchados, quer ajudar uma pessoa que está em depressão, em síndrome do pânico, quer ajudar um autista, quer ajudar uma pessoa que está passando por perturbações severas. Então use da tua boa vontade. É algo bom com ação. Haja, atue. Isto é boa vontade. Não basta dizer, basta a boa vontade e não faz. Então, como fazer para ser? O ideal é que busque o mínimo de instrução possível para iniciar. Kardec diz que é preciso o estudo prévio da teoria para se evitar os percalços dos inconvenientes que podem surgir. Então, é preciso o mínimo de teoria. Porque existem algumas pessoas que dizem, basta você querer, você já tem sentimentos bons, então vai lá e faz de qualquer maneira, o importante é a boa ação, o importante é a boa vontade. Então, deixe então alguém extrair um dente seu, só porque ele quer, com a boa vontade, sem ele estudar. Deixe alguém
dirigir o seu carro só porque ele tem a boa vontade para levar um amigo seu a algum lugar ou levar você mesmo ao hospital. E aí? Não tem pessoa alguma para socorrer, chama um vizinho que não sabe dirigir, mas ele tem a boa vontade de dirigir. Ele joga videogame lá de corrida de carro, ele tem a boa vontade, ele vai e faz um arranjo lá, tira a teoria do jogo e coloca na prática. Você acha que dá certo? Bem assim é com o mundo dos fluidos. A questão dos passes, do magnetismo, não é algo de qualquer maneira, de qualquer jeito, faz por fazer. A gente já parou para imaginar ou para tentar compreender a ação dos espíritos do mundo espiritual durante um passe? Quem dirá a gente no mundo terreno? Então é preciso o mínimo de instrução. Depois buscar entender o que é que está fazendo. Muitas pessoas dizem, isso deixo para depois. Eu deixo os passos para depois. E aí, de hoje para amanhã, surge alguém necessitando da ajuda desses recursos que temos. Como é que vai fazer? Como é que vai auxiliar se não se preparou antes? E quando faz de qualquer maneira, percebe-se que não resolve, ou que não consegue auxiliar. Quando consegue muito, é um princípio do auxílio. Por quê? Porque falta instrução de como proceder-se. Então, o recado é este. A gente vai falar no próximo vídeo quem pode aplicar passes. Luan, por que você não colocou essas duas questões no único vídeo? Não ficaria tão legal. Então, será que eu posso aplicar passes? Eu digo que sim, mas vamos ver no próximo vídeo quem é que pode aplicar. Ou melhor, quem não deve aplicar. Mas a pergunta a questão é quem pode. Então, como fazer para ser passista? Busque instrução, busque querer fazer, coloque a sua boa vontade em prática, coloque a sua fé em ação e vai dar tudo certo. Ok? Espero que você possa vencer os obstáculos das dúvidas, da falta de confiança em si mesmo, que possa estimular, que você possa adquirir mais fé, confiança em si próprio e buscar realmente estudar Allan Kardec, porque com Allan Kardec a gente compreende o quanto a gente pode fazer, de que maneira e o que é que está por trás daquilo. Porque muitas pessoas trazem informações muito distorcidas do que está nas obras de Allan Kardec. Dizem que você não pode aplicar passe ali, dizem que você só pode aplicar se for assim, dizem que você tem que ser médium, ou dizem que você é apenas médium, um instrumento, que a sua ação não envolve coisa alguma. Então, que a pessoa só vai conseguir resultados se ela tiver o merecimento. Então não precisa mais mexer naquele paciente porque ele já está bem acompanhado pelos médicos, está na UTI. Então, quando a gente passa a estudar Allan Kardec, a gente compreende o quanto a gente pode fazer e o porquê disso e o porquê daquilo. Mas é isso aí. Se você está com seu irmão, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe precisando de ajuda, ajude o mais depressa possível. Não deixe para amanhã. Busque hoje se instruir, praticar, exercitar. Coloque as suas mãos à obra. Pratique e veja e observe os resultados e prove para você mesmo o quanto pode com a permissão de Deus. Não vá pela falta de fé de alguns irmãos que colocam alguns poréns e algumas dificuldades. E sobre a boa vontade e a vontade, sobre a fé, que envolve muito essa questão do magnetismo e dos passes, vou pedir licença e permissão para ler uma história de fé. O guarda-chuva vermelho é o título da história. Sobre a oração, conta-se que uma seca prolongada assolava uma pequena comunidade de fazendeiros do meio-oeste americano e eles estavam em dúvida sobre o que fazer. A chuva era importante não somente para manter a plantação viçosa, mas também para prover meios de subsistência para os habitantes da cidade. Quando o problema se tornou mais urgente, a igreja local achou que era tempo de envolver-se e planejou uma reunião de oração para pedir chuva.
No ritual nativo americano, as pessoas começaram a chegar uma a uma. Ao se aproximar, o pastor observou que a congregação ainda continuava afluindo ao local e lentamente foi abrindo caminho até a frente para iniciar oficialmente a reunião. Todos aproveitavam a oportunidade para conversar com seus vizinhos de branco, andando pelos corredores e revendo os amigos. Quando o pastor postou-se diante de seu rebanho, sua prioridade era silenciar o povo e dar início à reunião. Assim que começou a pedir silêncio, ele observou uma menina de 11 anos sentada na primeira fileira. Seu rosto brilhava de alegria, e ao seu lado havia um lindo guarda-chuva vermelho, pronto para ser usado. A beleza e a inocência dessa cena fizeram o pastor sorrir para si mesmo quando ele se deu conta da fé presente naquela menina. Ninguém mais na congregação havia levado o guarda-chuva. Todos haviam comparecido para orar pedindo chuva. Mas a menina estava lá, esperando a resposta de Deus e acreditando na tão necessária chuva. Olha que interessante. É uma história, mas faz a gente refletir bastante sobre a prática da fé, sobre a ação, a boa vontade e a vontade em nossas vidas. Muitos se reuniram para orar, mas sem confiança, sem fé. A garota foi orar, mas levou o guarda-chuva, com a certeza de que a chuva viria. Que sejamos essa garota do guarda-chuva vermelho, que tenhamos essa alma de fé e de confiança, que possamos sair para ajudar alguém, orar ao sair de casa e ter a certeza de que tudo vai dar certo. Como diz no Poder da Fé, no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo diz que a fé é a certeza que temos de algo que a gente pede. A gente pede alguma coisa e tem a certeza de que aquilo vai ter seu cumprimento. Não é uma mágica, uma fantasia, mas é realidade, porque nós temos os recursos para atuar. Então que possamos refletir nessa história e ver o quanto podemos, que possamos esperar com o nosso guarda-chuva vermelho os potenciais que nós temos ao pedir a Deus a permissão para utilizar destes recursos. Uma boa noite e até mais.